Boa tarde a todos. Quando o professor José Mauro me convidou, eu fiquei em dúvida. O que eu vou falar para vocês sobre a experiência? Porque, na verdade, a experiência da Câmara Reservada não é só minha experiência ou dos juízes, é uma experiência nova também dos senhores advogados, dos promotores que atuam nessa área empresarial. E eu pensei, o que eu poderia falar? Quando falaram que o professor Fábio estaria aqui, que é o nosso professor, eu fiquei entusiasmado. E daí iria fazer pela internet, mas preferi vir pessoalmente para cumprimentar o professor Fábio, que muito nos honra de estar presente junto comigo aqui. E eu pensei, o que eu vou falar para eles? Uma coisa são as expectativas, né? Qual era a expectativa do tribunal na criação dessa Câmara Empresarial? Qual era a expectativa da classe dos advogados? Qual era a minha expectativa quando eu fiz parte, comecei a fazer parte da Câmara Empresarial? E quais foram as experiências, algumas experiências práticas que eu quero trazer para os senhores? Havia, até 2011, apenas uma Câmara voltada à área empresarial, que era a Câmara de Falência e Recuperação. E faziam parte delas os meus colegas, o Araldo, que faleceu esse ano, o Boris Kaufmann, que já se aposentou, o Eliot Akel, o Lino Machado, também aposentado, esses dois, o Pereira Calças, também aposentado, eu, o Roberto Macraken, que ainda está no tribunal, e o Romeu Recupero, que é falecido. Até 2011, nós tínhamos só essa Câmara. Em junho, e eu me lembro, o professor Fábio esteve presente, dia 29 de junho de 2011, foi instalada a Câmara Empresarial, foi criada. 3 desembargadores que faziam parte da Câmara Reservada de Falências, o Pereira Calças, eu e o Romeu Recupero, fomos chamados para integrar essa nova Câmara, e chamamos também o doutor Zé Reinaldo, que já se aposentou, e o Enio Zuliani, que já não está na nossa Câmara mais. Então, nós 5 fazemos parte da Câmara Empresarial, mas continuávamos trabalhando na Câmara de Falência e também trabalhávamos nas câmaras de origem, das quais nós temos cadeira. Eu sou titular e decano da 19ª Câmara da Seção de Direito Privado. E eles também tinham suas câmaras. Instalamos e começamos a trabalhar. O primeiro caso que nós tivemos foi um caso de relatoria do Zé Reinaldo. E, nesse caso, se discutia a respeito do domínio, do uso de um determinado domínio, e também ele era detentor de um nome empresarial que trazia a expressão patrimônio. Então, era sobre o direito dele em afastar qualquer pessoa que quisesse um domínio que tivesse a palavra patrimônio. E o julgamento se deu. O primeiro julgamento que nós tivemos na Câmara Empresarial foi no dia 16 de agosto de 2011. Né? E daí para diante só tem crescido. Quando se instalou a Câmara, quem fez todo o projeto de instalação foi o Pereira Calças. E o Pereira Calças, que era o primeiro da lista de antiguidade entre os integrantes da nova Câmara, mas não era o presidente. O presidente passou a ser o Romeu Recupero. Ele falou da importância do direito empresarial, havia uma comunidade acadêmica presente, e ele falou dessa importância do direito empresarial na sociedade, nos dias de hoje. E ele afirmou o seguinte: São Paulo dispõe, em seus julgamentos, de 50% da economia nacional. E essa foi a razão. Ele achava que nós não estávamos devotando uma importância a esse ramo do direito e precisava se dar atenção nessa área. E ele buscava a celeridade e eficiência nos julgamentos da área empresarial. Em dezembro desse ano, de 2011, no dia 1º de dezembro, o órgão especial resolveu juntar as câmaras. Então, nós tivemos a unificação das competências e passou a ser uma Câmara reservada empresarial. Uma Câmara reservada empresarial, e se criou logo em seguida uma segunda Câmara,
eu fazia parte da Câmara Única e acabei indo para a segunda Câmara. Eu estou desde o início lá, sou o único que permaneço há 11 anos. E eu pensei nesses 11 anos assim, que jamais me chamariam para prestar contas a advogados. Hoje chamaram. Então, eu vim prestar contas para os senhores. E o nosso diálogo vai ser um diálogo bem coloquial, né? Vocês fiquem à vontade. Você vê que eu estou chamando vocês de vocês. Eu gostaria de ter essa liberdade e gostaria que os senhores também fizessem isso nesse momento. Lá na sessão é outra coisa, porque lá tem toda as pompas e circunstâncias, etc., né? O objetivo que o tribunal tinha na criação dessas câmaras, dessa Câmara Empresarial, a primeira e a segunda, era dar essa celeridade e eficiência e esse desejo seria também dos profissionais que atuavam. E a pergunta primeira que deve ser feita é o seguinte: será que valeu a pena? Será que o objetivo de celeridade e eficiência foi cumprido? Eu me pergunto isso há muitos anos. Será que é mais célere você distribuir para 12 desembargadores, nós somos 10 desembargadores e 2 juízes substitutos, do que distribuir o processo a 360 desembargadores e 100 juízes substitutos de segundo grau? Será que nós atingimos esse objetivo? Essa era a expectativa do Manuel Pereira Calças, mas havia também a expectativa dos advogados. Em 2016, o movimento de defesa da advocacia, o presidente na época era o Guilherme Pereira, não, era o Rodrigo Rocha Monteiro, e o conselheiro Guilherme Pereira, eles escreveram um artigo no Conjur, e eles diziam que a Câmara estava cumprindo funções essenciais. E ele dizia: estabelecendo uma jurisprudência que permite ao empresário empreender com maior segurança devido à perspectiva de previsibilidade. Segundo, posicionamento dos desembargadores na lista de indispensáveis doutrinadores do direito empresarial, uma doutrina que se faz pelos seus votos. Eram essas duas funções que ele dizia que eram as funções que nós estávamos cumprindo. Estabelecia uma jurisprudência e também criava a doutrina no campo do direito empresarial pela jurisprudência, doutrina que se fazia pelos nossos votos. Pois bem, mas eles apresentavam 3 sugestões na época, em 2016, que fossem também criadas as varas empresariais para dar uma estabilidade e uma qualidade melhor nos julgamentos, unificando as competências nossas com a competência de primeiro grau. E que essa competência fosse exclusiva para os desembargadores. Veja, eu tinha 3 câmeras de início. Então, é claro que a gente fica numa situação difícil. Muitas vezes, o Conselho Nacional de Justiça cobrando que tem processo de cobrança ou processo que corria na 19ª, atrasando. Mas era humanamente impossível nós darmos conta de todo o processo. E pedia também esse movimento dos advogados uma verticalização da competência das varas para julgamento também da arbitragem. Essas três sugestões o tribunal cumpriu. Hoje nós temos desembargadores e juízes exclusivamente para câmaras empresariais. Nós temos uma competência semelhante às das varas empresariais de São Paulo. Então, tudo se concentra entre o juiz de primeiro grau e as câmaras reservadas de direito empresarial. Qual é o volume de distribuição nosso para cada um de nós? Nós recebemos entre 120 a 130 distribuições mensais cada um. O ano passado, foram distribuídos para nós 10.433 processos.
e nós demos 10.686 votos de relatoria. Ou seja, nós conseguimos dar conta da distribuição e também nós conseguimos avançar um pouco mais em relação a outros processos que estavam aguardando julgamento. A média de cada um de nós foi 1.455 votos. Cada desembargador recebeu e proferiu votos de relatoria, 1.455, cada um de nós. É um número expressivo? É, porque veja que nós estamos julgando processos complexos, principalmente na área de recuperação e falência e societário, é de uma complexidade terrível, né? E é muito processo para um desembargador. O ideal seria já a criação de uma terceira Câmara. Mas, chegando à questão da propriedade intelectual, quantos processos desse total, mais ou menos, cabe no volume total? Qual é a porcentagem? Como que eu calculei isso? Eu registro habitualmente cada processo de relatoria que eu faço e cada processo também de divergência que eu apresento. E eu cheguei ao número de cerca de 20% dos processos são de propriedade intelectual. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa, ela se resume ao seguinte: que nós participássemos da atuação das questões das lides empresariais, participassem desse movimento de desenvolvimento do direito empresarial. Talvez tenha sido a área que mais cresceu nos últimos anos, principalmente na área relacionada a marcas e patentes. Eu ouvi uma palestra aqui do lado, a anterior, falando o pessoal do grupo interministerial de propriedade industrial, as mudanças que devem ocorrer. Mas a gente já sente que algumas mudanças, porque aparecem nos nossos julgamentos, coisas que não estão na lei, não? Então, o objetivo era participar desse movimento de desenvolvimento. Meu objetivo também é dar celeridade, porque esse era o objetivo do Tribunal de Justiça na criação. E nós tivéssemos um centro unificado de pesquisa que fizesse o acompanhamento desse desenvolvimento da propriedade intelectual e atraíssemos num só palco de debates e de estudos autores especializados. Com isso, eu imaginava que a gente pudesse reduzir a imprevisibilidade das decisões judiciais, resultando uma grande segurança nos negócios. Era esse a minha perspectiva, a minha expectativa era isso. E essa concentração do acervo jurisprudencial constante de discussão de aspectos relacionados à lei de propriedade, nós criávamos um ambiente próprio para a difusão de novas tecnologias. Nessa área, quem advoga nessa área conhece a área, e a gente aprende nos julgamentos, e a gente discute nos julgamentos, e a gente recebe nos julgamentos uma perspectiva nova sempre. E isso, para mim, é importante. Eu, além de juiz, eu estudei e gosto de direito empresarial desde a década de 80. Fui promotor de falências durante 14 anos. Sempre foi objeto dos meus estudos. Ultimamente, não dá para ler todos os livros que eu recebo, mas eu recebo muitos bons livros nessa área, e eu, assim que posso, recebo, leio e também eu cito. Que sentido haveria de se criar uma Câmara Empresarial se nesses 11 anos nós não entregássemos a celeridade jurisdicional, se não houvesse esse resultado? E a celeridade maior é justamente nessa área de propriedade intelectual. No julgamento das tutelas iniciais, no julgamento dos processos,
eu vejo uma maior celeridade nos julgamentos. Há mais demora nos processos de recuperação judicial e nos processos de disputa societária do que na área de matéria de propriedade industrial. Ali se concentra, em grande maioria, desses 20% de processos do volume total, se concentra principalmente em matéria de concorrência desleal, que é rapidamente julgado, eu percebo, às vezes eu recebo um processo, na semana seguinte eu estou julgando. E também de franquia, é uma área também que nós julgamos muito rapidamente. Não teria sentido a criação se não houvesse essa celeridade. Não teria sentido também se não houvesse uma melhora na segurança jurídica, as empresas de criação, de contratação, de aquisição, de desenvolvimento de bens de propriedade intelectual. E aqui eu cito o professor Fábio. Nenhum país tem condições de ficar isolado. Primeiro que essa é a principal característica do direito comercial. É o caráter universal, essa vocação cosmopolita que, desde a formação inicial, ela sempre teve essa característica. E no livro Princípio de Direito Comercial, eu tenho a edição de 2012, e o professor Fábio diz, e é o que eu sempre tive como uma meta de entregar. Diz assim, professor Fábio, se o direito brasileiro não proteger devidamente o investimento, o investidor, inclusive o investidor brasileiro, irá direcioná-lo a outras economias. Quanto maior for a segurança jurídica no Brasil, mais investimentos teremos, mais capacidade de atrair. É importante ressaltar que a proteção do investimento não se faz unicamente em vista dos interesses individuais do investidor. Quando o empresário aporta o capital, aqui, ele gera empregos, tributos, e quando há ponderação na alternativa de investir aqui ou em outro país, o empresário sopesa a rule of law, o ambiente de segurança jurídica. Se não tem esse ambiente, se não tem uma certeza de que as leis serão cumpridas, tal forma como foram escritas, e eu sou contra qualquer forma de usar o direito para criações novas. Quem sabe dos meus votos, eu uso exatamente o que está na lei, né? E naquilo que o desenvolvimento tecnológico tem construído, sem inventar nada, nem na lei de recuperação, nem na lei da propriedade industrial. Um terceiro ponto que eu sempre tive em meta é uma criação de um local próprio para debates. E eu vim entusiasmado para cá, porque eu sabia que eu ia encontrar advogados que eu vejo na telinha. Nós estamos falando de sessões telepresenciais. E eu tenho insistido, como presidente da Câmara, em manter essas sessões, porque economicamente é melhor, né? Mas o contato, esse contato físico, saber como está, se está bem, até reclamação. Hoje, ali, eu estava tomando uma água, recebi 2 reclamações. Mas isso é bom, né? Há grandes especialistas na área, profissionais, professores, que há anos atuam nessa área de propriedade intelectual e todas as áreas outras do direito empresarial, e têm contribuído para essa discussão. É muito satisfatório ver que, às vezes, a nossa linha de pensamento vai na linha de pensamento. É claro que a gente nem sempre acerta, sempre vai errar 50% no mínimo, né? Um advogado sempre vai ficar descontente. E eu participei do 3º encontro internacional de Fashion Law, lá em Natal, agora no começo do mês, e eu vi como tem pesquisas novas, como tem coisa boa na área de Fashion Law. E eu tive acesso a essas pesquisas na área de propriedade intelectual, que são uma grande contribuição para o desenvolvimento da cultura jurídica. Então, esse painel de debates que a gente faz nas sessões do tribunal são
muito boa para nosso desenvolvimento como profissional da área e como estudioso. E o quarto ponto é que houvesse uma sólida experiência dos juízes na matéria e na criação do acervo jurisprudencial. Eu venho do Ministério Público, passei 25 anos no Ministério Público, estou há 20 anos na magistratura. E a minha reclamação, quando eu fui para a magistratura, era que a gente era clínico geral. E no Ministério Público, não, você já tem as áreas especializadas. Eu fiquei 14 anos nas massas falidas e ninguém me tirou de lá, né? E no tribunal, não havia essa especialização. Então, você não tem um ambiente para cuidar de uma matéria só, para cuidar de um acervo jurisprudencial, para poder comparar as ideias que surgem dos colegas e dos advogados, dos promotores, né? Essa formação jurídica do juiz, ela é muito importante, a formação específica do magistrado. E não se constrói isso em 1 ano ou 2 anos. Eu estou há 11 anos, estou aprendendo todo dia, né? Os juízes e promotores que atuam nessas áreas já são especializados, né? E há, então, uma construção de uma atualização científica que é essencial a essa boa entrega da justiça. É por isso que eu falei, o Zé Mauro me convidou, eu falei, não, vou lá prestar contas aos senhores, né? Ouvir suas sugestões e críticas. O meu tempo já foi, né? Eu ia falar mais de 3 pontos, eu ia falar de experiências na área da abstenção de uso de marca. Hoje há uma discussão entre a primeira e a segunda Câmara, e a minha tendência é ficar com a primeira Câmara nessa questão, a questão da prova do trade dress, ou a prova da contrafação de marca, né? Se você pede tutela e a exigência de uma prova, quando que vai terminar esse processo, né? Então, eu tenho critérios próprios para chegar a isso. A questão do AdWords também é uma discussão entre os integrantes da Câmara. Eu vejo ali, nos enunciados, que nós só temos um enunciado em matéria de propriedade, que é o enunciado 8, que diz que nas ações de contrafação, em regra, a indenização cabível deve ser fixada de acordo com o artigo 208 a 210 da lei, com apuração da fase de liquidação de sentença. Mas há uma série de enunciados que nós deveríamos pensar. Um deles, por exemplo, foi uma das razões da crítica do doutor Risse, do tema 950. Parece que tem 3 pensamentos. Um enunciado ficaria bem, porque no enunciado a gente acaba seguindo. Bom, eu não gosto da solução, mas pelo menos é uma solução, né? Mas tem vários outros em matéria de pirataria. Nós até agora não registramos nenhum pedido que envolvesse PI em metaverso ou outras matérias da geração Z, mas elas vão chegar, porque há uma tendência da modificação da lei de recuperação e os velhinhos vão ter que se atualizar. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Doutor Ricardo, muito obrigado pela apresentação fantástica. Interessante ouvir essa experiência de 11 anos, que eu não arriscaria dizer que é extremamente bem-sucedida. Todos os advogados que são militantes na área elogiam. A gente vê com clareza os efeitos que isso produz. A área de propriedade intelectual é uma área muito internacional, trabalhamos muito com estrangeiros, e essa questão da segurança jurídica, de atração de investimentos, é algo fundamental. E ouvindo o senhor falar, eu me recordei o período que eu passei nos Estados Unidos fazendo mestrado, eu nunca entendi direito por que as empresas eram constituídas em Delaware. Lá no escritório, a gente, desde muito novo, lá pegava os atos societários, as empresas fundadas em Delaware, falava, mas por que pegaram um estadozinho ali do lado de Nova York para constituir lá? Por conta da justiça. Porque é lá que o judiciário
confere aos investidores maior segurança jurídica. É exatamente isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem feito e já se tornou uma referência não só nacional quanto internacional. Professor Fábio, o senhor tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer à BPI, agradecer ao Dr. José Mauro pelo convite, né, dizer da minha grande satisfação de vir aqui participar deste congresso, que, enfim, é o mais importante da área, né. Dizer também da minha alegria de reencontrar o professor Ricardo Negrão, desembargador Ricardo Negrão, né. Tivemos oportunidade de desenvolver muitos projetos acadêmicos juntos durante algum tempo, né, lá no pós-graduação lá da PUC, e os livros de doutrina do professor Ricardo Negrão são referência para todos os que querem obter informações, situar e conhecer a matéria do direito comercial. Então, é sempre uma alegria poder reencontrá-lo e, claro, aprender também com a sua apresentação. Cumprimento pela apresentação. Eu só faria uma pequena ressalva, né? Eu acho que a palavra aqui talvez não seja prestação de contas, a palavra aqui seja celebração. Eu acho que toda a comunidade jurídica, do direito comercial, enfim, começando por São Paulo, mas isto já se estende há algum tempo pelos outros estados, todos nós olhamos com satisfação, com orgulho até, a experiência da especialização da justiça em matéria de direito comercial, né? São visíveis os proveitos que esta especialização trouxe, né, para a segurança jurídica, claro, né, como disse o desembargador Negrão, sempre um de nós vamos sempre perder o processo, né? Mas isso não impede, mesmo de nós, nas vezes que perdemos o processo, né, olharmos para essa experiência e dizer, bom, isso está dando um norte, isso está dando uma segurança jurídica, né? Isso faz com que o empresário tenha mais condições de fazer o cálculo que ele precisa fazer, se ele vai investir, não vai investir, quanto que ele vai investir, se toma esta ou aquela cautela, se, enfim, precisa adicionar ao seu preço um spread, tendo em vista o risco de uma determinada decisão judicial lá na frente. Isso tudo facilita a economia e, claro, beneficia toda a sociedade, né? Ainda nessa parte introdutória, daqui a pouco eu vou voltar, claro, à questão da nossa experiência, do orgulho que todos nós temos com essa experiência, né? Mas eu queria aqui registrar o meu agradecimento a 4 colegas que me ajudaram a preparar aqui a minha apresentação hoje, colegas com os quais eu conversei, colegas que me forneceram, inclusive, números que eu vou apresentar aqui, né? Primeiro, o professor Manuel Calças, o desembargador Eduardo Azuma Nishi, o professor Paulo Brancher e o professor Marcelo Guedes Nunes. Com essas 4 pessoas eu troquei ideias e sobre temas que eu acho que daqui a pouco nós vamos destacar alguns, né? Mas vamos começar pelos números, né? Acho que esse sentimento de orgulho, esse sentimento enfim, de celebração de uma boa experiência, é um sentimento que se confirma nos números, né? Existe uma norma do Tribunal de Justiça que estabelece uma determinada quantidade de processos para a instalação de varas, né? Numa norma, enfim, de racionalização do Poder Judiciário, não vai se criar uma vara em que haja pouca expectativa desses processos. Eu não me lembro bem o número, mas o fato é que foi feito todo um estudo de duração de um processo de direito empresarial e duração de processos mais simples, né?
e se estabeleceu lá uma razão que quase chegava a 2, e se mostrou que, para a instalação da vara de direito empresarial, seria suficiente, seria razoável, seria correto, considerar metade daquele número da norma do Poder Judiciário, porque, no final, os processos tinham uma complexidade medida pelo número de dias que os juízes levavam para julgar esses processos em geral, né? E o fato é que esse foi o critério adotado pelo Tribunal de Justiça para instalar as varas especializadas na capital, né? E, logo em seguida, esse número se mostrou modesto, porque o número de ações que foram propostas, né, atingia aquele dobro que a norma estabelecia, né, como razoável para a instalação de uma nova vara, né. Debruçando sobre esses números, Marcelo Guedes Nunes, a gente lá na Associação Brasileira de Jurimetria, né, a gente constatou, pelo menos essa até agora é a nossa leitura, porque essa tendência vem aumentando, né, que havia um represamento de litígio, né, havia litígios represados, né, porque o empresário muitas vezes pensava, não, vou lançar a perdas isso do que tentar discutir, né, porque esse processo era demorado, porque esse processo irá cair numa vara não especializada. Não. Quando vem a vara especializada e quando os processos passam a ser julgados de forma mais técnica, mais rápida, o empresário já tomou outra decisão. Não, eu vou discutir, né? Eu vou atrás disso que eu acho que é o meu direito, né? Então, isso me parece que nós não temos números segregados para PI, mas me parece que isso acontece também em PI, né? Em propriedade intelectual também deveria haver alguns litígios contidos, né, em que o empresário fala, bom, deixa para lá, vamos lançar perda, bola para frente, do que em vez de optar pelo ingresso da ação judicial, né. Eu até acho que a gente tem um observatório lá na ABJ, na Associação Brasileira de Jurimetria, temos um observatório da insolvência, temos um observatório do direito societário. Talvez fosse o caso de, eventualmente, a BPI e a BJ conversarem, se não seria o caso de ter também um observatório da propriedade intelectual, né? Quando eu fui levantar os números, a gente percebeu que enfim, esses números não foram consolidados, nada. Então, mesmo assim, eu, com a ajuda do professor Paulo Brancher e também com a equipe lá da ABJ, consigo trazer alguns números razoáveis aqui, alguns números nos quais a gente pode ter uma confiança. O primeiro deles, a gente não tem contado exatamente o número de processos, de recursos sobre PI nas câmaras especializadas, mas fizemos uma projeção a partir das varas especializadas da capital, né? Ali, claro, vieram o pessoal dos estatísticos, vieram para que essa projeção não fosse feita por advogado, né? Fosse feita lá para alguém que entende como é que faz essa projeção, e disseram que um número razoável para a gente trabalhar é que 18,8% dos julgamentos das câmaras reservadas dizem respeito à matéria de propriedade intelectual, ou seja, 1 em cada 5 julgamentos. Não sei se, professor Negrão, isso mais ou menos corresponde? 18% e 20%. Aqui havia uma margem de erro ali, né? Mas, porque, claro, é uma projeção, né? Não é uma contagem, né? Desses, 84,3%, portanto, 85%, quase a totalidade, né? Um número muito grande, diz respeito a marcas. Patentes são 11%. Desenho industrial, eu estou arredondando o número aqui, é 11,3%, desenho industrial 2,2%, direito autoral 1,8%, programa de computador 0,4%. Né? Aqui nessa pesquisa, a gente procurou achar processos de concorrência desleal, vamos chamar assim, independentes, ou seja, concorrência desleal que não tivesse a ver com marca, que não tivesse a ver com patentes, não, né?
concorrência desleal em nome empresarial, né, não existem processos independentes sobre essa matéria, ou seja, espionagem industrial, né, não tem. Aliciamento de empregado, não tem. Conflito entre nome e nome, não tem. Sempre está em questão, quando entra a concorrência desleal, a concorrência desleal entra em todas as matérias de IPI, né, sempre está associado a um dos outros temas. Boa tarde. Desculpe interromper, professor, mas o problema é os filtros que os advogados têm. Eu sou Fábio Leme, sócio do escritório Daniel Advogados. E o problema é que os advogados, quando vão cadastrar, colocam qualquer coisa. Então, esse número que o senhor chegou, 84%, possivelmente são ações que também envolvem concorrência desleal e são ali cadastrados como marca, porque o sujeito coloca qualquer coisa e aparece ali a qualquer coisa quando você vai buscar. É isso que eu estou falando. Eu acho que eu não fui muito claro. Tá? Concorrência desleal sempre é apresentado conjugado com algum outro instituto de IPI. O que eu quis dizer é que a gente não encontrou, né, concorrência desleal, digamos assim, independente de um outro instituto. Então, eu citei aqui os exemplos, espionagem industrial, né, aliciamento de empregados. Né, isso são exemplos de concorrência desleal que não tem a ver com infração à marca, infração à patente e tal. Né? Então, sempre tem uma certa associação com esses outros. Então, por isso que concorrência desleal não aparece aqui nesse percentual em separado dos outros. Né? E o colega tem toda a razão, uma das grandes dificuldades que nós temos lá na Associação Brasileira de Jurimetria é que não existe uma padronização quando o advogado ou o estagiário ou o auxiliar do estagiário vai fazer lá o cadastramento da ação, né, não existe uma padronização. O futuro da jurimetria, me parece, será formar profissionais que, inclusive, vão fazer a revisão desses filtros. Profissionais poderiam estar no Poder Judiciário ou nos escritórios de advocacia e tal, para a gente conseguir trabalhar com mais confiança nos números que a gente levanta. Né? Os números são confiáveis, né? Mas sempre a gente sabe, bom, se eventualmente aqui houve uma ação que era só concorrência desleal, e quem foi cadastrar colocou marca também, né? Claro, a gente não tem como chegar a esse nível de detalhe do levantamento jurimétrico. Né? Aproveitando aqui o tempo que ainda falta aqui, rapidinho, até para... vou abreviar para a gente poder ter uma oportunidade de conversarmos e trocarmos ideias. Eu havia separado 5, na verdade 4 temas que me parecem muito relevantes hoje na matéria de propriedade intelectual que está em discussão nas câmaras. Um deles foi até mencionado pelo professor Ricardo Negrão, a discussão sobre publicidade dirigida em ferramentas de busca, né? o Google AdWords. Né? Me parece, por enquanto, tem prevalecido o entendimento de que há uma infração ao direito marcário alheio, né, das outras pessoas nessa ferramenta. Meu entendimento é de que não há essa infração. Tá? No final, nós estamos diante de uma ferramenta que traz anúncios de concorrentes para aquele usuário, para aquele pesquisador que está interessado na aquisição de um produto ou do serviço. Isso só pode fazer bem para a economia, isso é respeito ao direito do consumidor, isso não configura, no meu modo de ver, nenhuma infração à marca. Né? Mas, claro, esse é um dos temas que está aí em discussão. Um outro tema, também foi mencionado aqui, o trade dress, né?
nós temos aquela... acho que o conceito que está assentado nas câmaras, que me parece muito correto, é que, mesmo não existindo nenhuma lei a respeito, o trade dress deve ser protegido como marca, né, e protegido como marca para o bem e para o mal, né? Ou seja, quando a forma ali possui uma distintividade, ela merece uma proteção como a marca, né? Se não tem distintividade suficiente, ela não merece essa proteção, mas também ela merece se tiver um significado secundário, um secondary meaning, né? E o caso, acho que emblemático, é o do iogurte grego, né? Eu também acho, aqui mais uma vez, eu acho que eu estaria com o entendimento minoritário, né, no caso específico do iogurte, né? Mas, em termos de conceituais, a proteção do trade dress me parece bastante assentado nos julgamentos da Câmara, né? Correr um pouquinho mais aqui. A questão de pirataria, né? Ou seja, contrafação de marca ou falsificação de produto, qual é a responsabilidade da plataforma pela venda dentro dela, né, de um produto que foi falsificado ou contrafeito, né? As plataformas no Brasil têm se defendido do direito, dizendo que ela só vai retirar com ordem judicial por força do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para mim, me parece um argumento completamente despropositado. O artigo 19 fala de liberdade de expressão. Não é disso que estamos falando, não é de liberdade de expressão. Fazer propaganda não é usar a liberdade de expressão, senão daqui a pouco o assaltante vai nos assaltar e fala, não, só estou usando, quando eu falei abol sua vida, eu estava usando minha liberdade de expressão. Não tem aplicação o artigo 19 a essa questão, não tem. Tá? E mais que isso, a plataforma está ganhando, está tendo uma receita em função de um crime. Ela está fazendo lucro em cima de um crime praticado por outra pessoa, mas ela está ganhando em cima desse crime. Então, veja, quando a gente olha o que as grandes plataformas estão fazendo na Europa, né, lá eles estão chegando a um acordo com Nike, enfim, com aquelas que são as empresas vítimas dessa prática, e criaram lá o botãozinho que a própria Nike aperta lá e tira o produto lá do ar, né? Mais cedo ou mais tarde, eu acho que seria o caso dessas grandes empresas de plataforma, estou falando da Google, etc., fazerem o mesmo aqui também no Brasil, né? Mas aqui não, aqui eles levantam o artigo 19 do Marco Civil da Internet para se protegerem, né? O último caso aqui, rapidinho, né? Me parece também só registrar, né, o entendimento pacificado, me parece, em todas as câmaras, de que o exclusivo conferido por uma proteção de propriedade intelectual representa uma exceção ao princípio da livre iniciativa, ao princípio da livre concorrência, princípios constitucionais, e, por isso, sempre deve ser interpretado como exceção, de uma forma mais restritiva. Tá? Isso eu quero saudar como um exemplo de como o argumento principiológico está agora muito mais operacional no campo do direito comercial, coisa que a gente não via, sei lá, há 10 anos atrás, quando foram instituídas aí as câmaras especializadas, né? Muito obrigado, espero não ter atrapalhado muito aqui o tempo, né? Pela atenção, muito obrigado. Professor Fábio, muito obrigado pela brilhante exposição. Vou aproveitar aqui para abrir para perguntas ao público, quem tiver alguma pergunta, ver que tem várias. Só para registrar que a gente, além de colegas ilustres aqui na plateia, a gente também tem um público grande na internet, alguns mandando aqui os parabéns. O professor José Roberto da Fonseca Guzmão mandou os parabéns para ambos pela apresentação. Deixa eu ver quem é o primeiro. Por favor. Eu? Por favor. Primeiro, parabenizar a ambos pela palestra. E depois, bem, para os que não me conhecem, eu sou Liliane Roriz, sou desembargadora federal aposentada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
E eu digo isso porque eu fui responsável, estive à frente da especialização do TRF2 em propriedade industrial lá no início dos anos 2000. Né? E, inclusive, participei de inúmeras palestras e conversas com o TJ aqui de São Paulo, na época que ainda era desembargadora, justamente buscando a especialização, inclusive a convite da própria BPI, buscando a especialização aqui do TJ de São Paulo. Né? Então, eu gostaria de trazer a minha experiência, porque o sistema em PI é bifurcado, então nós temos as ações de nulidade na Justiça Federal e as ações de infração na Justiça Estadual. Estou chamando de ação de infração lato sensu, né, envolvendo qualquer espécie de pedido por uma suposta infração. E no TRF2, a especialização foi extremamente importante. Tenho aqui vários advogados que atuavam lá já e continuam atuando e que podem ser testemunhas disso. Né? A celeridade que deu aos processos de propriedade industrial foi impressionante. E creio, agora, como eu atuo como advogada há cerca de 10 anos, eu posso dizer como é mais seguro, como dá segurança jurídica para o advogado e para o jurisdicionado, saber que seu pedido, sua ação, sua causa será julgada por um juiz especializado. Isso dá, realmente, como Vossa Excelência colocou, apesar de Vossa Excelência ter pedido para ser chamado de você, mas, como sou da área, sei que a gente tem que cumprir os ritos. Quer dizer, fui da área, né? Eu acho que a celeridade é um dos pontos principais e a segurança jurídica é o segundo ponto principal, sem sombra de dúvida. Quando eu vou despachar pelo Brasil afora com algum juiz que não é especializado, eu atuo muito na área de patentes, mais do que de marcas, e a gente tem que sentar na frente do juiz e começar dizendo o que é uma patente, é a primeira coisa. E o juiz nunca tem 15 minutos, meia hora para nos ouvir, né? Então, o poder de síntese tem que ser fundamental nesse momento. E diria que o grande defeito que pode haver na especialização, o grande problema que pode haver na especialização, é a questão do engessamento também, porque são poucos magistrados julgando, então, se segue num jeito, ou se é um magistrado que tenha um viés ideológico, alguma coisa assim, dificulta bastante a formação da jurisprudência e a modificação, porque, como ex-magistrado, eu sei muito bem que, se tem um precedente, isso já ajuda bastante. Né? Então, se o precedente vem de uma determinada forma, termina por prejudicar todo o julgamento, toda a formação da jurisprudência em determinado sentido. Né? Então, era mais para isso, para trazer a minha experiência e essa especialização que houve no TRF2 e que, em boa hora, veio no TJ de São Paulo. Quando vamos, por exemplo, eu tenho alguns clientes que são estrangeiros, que não têm nem representação no Brasil, ou seja, eu posso propor a ação em qualquer das 27 unidades da federação, e a maior parte das vezes a gente escolhe São Paulo por causa da especialização, justamente. Então, é muito importante que tenha havido isso, e eu parabenizo o tribunal por, em bom momento, ter feito isso. Muito obrigada. Doutora Liliane, obrigado pela intervenção, e a referência ao TRF2 realmente é muito oportuna e feliz, que também é uma experiência muito positiva para todos que trabalhamos na área de propriedade intelectual. Márcio, acho que você tinha uma pergunta. Boa tarde, Márcio Junqueira, do Pinheiro Neto, também. Queria dar parabéns para os dois palestrantes, muito ricos os exemplos, mas tenho uma dúvida para o doutor Ricardo Negrão, mas em relação até à organização do tribunal. Eu lembro no início da Câmara Reservada que alguns desembargadores reclamavam realmente desse acúmulo de câmaras. E Vossa Excelência até falou de três câmaras, então eu lembro que um deles até reclamou, falou, olha, ontem eu julgava família, então caso de divórcio, questões de condomínio, e eu julgo 6, 7 casos por dia, e aqui esse caso que o senhor veio despachar, eu levei a tarde inteira para resolver. Acho que depois que se concentrou na Câmara Empresarial, melhorou bastante, né, para todos nós, para vocês principalmente, mas minha dúvida a gente sabe que até... O Excelência mesmo mencionou que os casos de propriedade industrial talvez sejam os mais simples da Câmara, além de questões societárias e falimentares, mas se para efeito de cômputo de casos do CNJ, se não tem um incentivo maior para esses casos que vocês cuidam, porque são muito mais complexos do que casos comuns, e até onde a gente sabe,
eles contam como um julgamento só. Então, eu queria saber se tem pelo menos algum projeto, porque isso ajudaria também nesse apoio das câmaras empresariais, que já tem funcionado muito bem, mas poderiam até ser mais céleres ainda. Obrigado. Então, doutor Márcio Junqueira, né? Olha, eu já vou advertir, as perguntas difíceis eu vou passar para o pessoal da primeira linha, mas essa eu respondo, que é a seguinte: não há nenhum incentivo. Às vezes a gente fica imaginando que eles não conhecem a atuação, eles não conhecem a matéria, a atuação, muitas vezes nunca julgaram um caso dessa natureza e acabam não vendo a complexidade do tema. Então, não há lá no CNJ. No tribunal, sim. No tribunal, a gente percebe que há. Eu fazia parte de 4, era Câmara de Falência, Câmara Empresarial, a 19ª, e eu era da comissão, faço parte até hoje, que é algo que eu faço com muito prazer, a Comissão Internacional de Adoção Judiciária, né? Essa comissão é uma comissão do Tribunal de Justiça formada por 3 desembargadores da ativa e 3 aposentados que fazem os processos de adoção internacional de crianças que estão em abrigos, etc. Então, nós fazemos parte disso, continua fazendo, são poucos os processos atualmente, né? E nós fazemos. Mas, quando nós tínhamos que atuar em todas as áreas, uma vez eu fiquei com 75 processos atrasados, e daí comecei a ser cobrado, não pelo CNJ, mas pelo próprio tribunal. Quer dizer, o próprio tribunal não verificava um processo. Muitas vezes eu passo uma semana estudando, né? Há uma certa complexidade. E eu acho, a doutora Roriz disse, como é importante que o julgador, o único ativismo dele tem que ser na área. Ou seja, nós estudamos a área, nós vamos julgar de acordo com o desenvolvimento dessa área, sem qualquer outro ativismo. Porque isso é um perigo para o direito. Cria-se uma jurisprudência pró-devedor, por exemplo, na recuperação, e isso fica a eternidade, né? Mas é isso, não há um olhar benéfico do CNJ em nada, né? A gente trabalha dia e noite. Eu não faço mais nada na vida. Eu não faço absolutamente nada. Tem dia que eu falo assim, que horas que eu vou dormir? Porque, às vezes, à noite, eu tenho um funcionário que só trabalha de madrugada. Esse negócio de telepresencial tem isso. Ele me manda 3 horas da manhã ao despacho. Dá uma olhada se é isso mesmo. Olha, tem um caso assim complicado. É dia e noite, não tem horário. A gente trabalha muitas horas por dia. Doutor Ritt, tem uma pergunta ali também. Vamos tentar fazer mais uma, temos mais 5 minutos. Ele já fez um monte de pergunta antes. Eu estou pensando se a gente vai referir ou não a pergunta. Eu prometi para o doutor Ricardo Negrão que eu não ia falar nada, mas já que ele citou, doutor Ricardo, não, rapidinho. Mas foi bom. Aquela ali. Sua colocação foi boa, porque você fez uma pesquisa. Sim. E essa pesquisa, para mim, vai ser muito boa. Eu só queria colocar isso. Primeiro, não foi uma reclamação. Sim, não foi. Foi uma constatação e uma perplexidade nossa, sim, de advogados, vendo uma divergência de interpretação, não só das câmaras empresariais, como do Rio de Janeiro e do STJ. Isso quer dizer, o próprio STJ, enfim. Então, mera constatação para a gente estudar e ver se tem alguma solução para isso. Agora, eu só queria reforçar que, veja, nós que atuamos no contencioso, não há dúvida, nenhuma dúvida, que a especialização trouxe um avanço enorme, né? Tanto a Justiça Federal do Rio e a Justiça Estadual de São Paulo, assim, realmente a gente tem que não só parabenizar, como comemorar mesmo, porque realmente essas orientações em algumas questões realmente é fundamental para nós e para os clientes. Então, só queria trazer essas duas questões e dizer que não fiz nenhuma reclamação.
fiz uma constatação para o doutor Ricardo Negrão. Mas não foi sério também o que eu disse, né? Obrigado, Turice. Uma pergunta aqui online do professor Guzmão, e aqui para o professor Fábio Ulloa. O professor Fábio Ulloa manifestou sua opinião a respeito de uso de marca alheia para promoção de anúncio no Google. O fundamento seria o benefício do consumidor. A pergunta é, esse uso não autorizado, entre parênteses, não transparente, de marca de terceiro, não propiciaria um desvio fraudulento de clientela? Bom, primeiro, oi, Guzmão, um abraço. Ele está nos vendo, né? Ou só pela internet, né? Tá vendo pela Então, internet. tá bom. Tá aí. Eu não acho que está havendo um desvio de clientela. Eu acho que está havendo aí a possibilidade do consumidor poder comparar produtos. Ele tem interesse em adquirir uma geladeira, ele digita lá na ferramenta de busca geladeira, e aí, por que ele não pode receber informações de concorrentes, né? Melhor dizendo, coloca geladeira Consul, né? E recebe anúncios, identificado como anúncios, de geladeiras de outras marcas. E aí ele vai poder fazer essa comparação, né? Não existe subtração, no meu modo de ver, de clientela alheia, né? Porque, na verdade, o que os empresários fazem é competir pelo consumidor em todos os lugares, inclusive no ambiente virtual de uma ferramenta de busca, tá? Então, a propriedade industrial, ela cumpre uma função social como qualquer propriedade, tá? E se a gente tem lá, é lícito disputar o consumidor, é lícito comparar, a publicidade comparativa, é lícita a publicidade comparativa, né? E por que esta ferramenta que depende dessa associação à marca alheia para que o consumidor possa comparar os produtos, para que seja feita uma publicidade comparativa, né, se insere dentro da função social que a marca, a propriedade de marca tem, né? Mas, claro, sempre respeitando a opinião do professor Guzmão ali, querido amigo, e que é, enfim, um dos grandes nomes da propriedade intelectual aqui no Brasil. Professor Fábio, obrigado por ter respondido. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, a gente está com o Precluiu horário... meu direito, presidente? Por favor, Precluiu? você tem 18, 17 segundos. Não, eu só queria parabenizar, eu ratifico tudo que foi dito aqui sobre especialização. O professor Sérgio Bermudes já dizia, a especialização aperfeiçoa a função. E é isso que estamos fazendo. Eu só queria fazer uma pergunta, e eu também não reclamei quando conversamos lá atrás, mas sobre essa questão, a gente tem uma melhora significativa, não só das câmaras, mas das varas empresariais paulistas. É nítido isso. Mas eu sinto que estamos dando um passo atrás na questão de conflitos envolvendo trade dress, na nomeação de peritos. Duas turmas lá do STJ disseram, né, afirmaram em precedente simples que haveria necessidade de prova pericial, e aí os juízes das empresariais têm decidido que não querem que experts do campo jurídico sejam nomeados. E têm nomeado profissionais da área de marketing. E isso tem levado a um sério problema, e no meu modo de entender, com todas as vênias, um prejuízo aos avanços que já tivemos. Porque quem é da área de marketing, e todo mundo sabe disso, quem advoga para a empresa sabe disso, o marketing, para eles, tudo pode. Mas há limites. Então, eu queria entender a experiência de Vossa Excelência. Vossa Excelência já teve algum caso que teve que reformar? Eu vou impugnar todos. Todos. Eu vou impugnar todos, porque eu sei que o trabalho não será bem feito. Mas queria ouvir a opinião de Vossa Excelência, eu também não consigo tirar o Vossa Excelência, sobre isso, e isso deve chegar com mais frequência lá na Câmara Reservada. Obrigado. A pergunta é realmente boa. Eu tenho um filho que é designer gráfico. Ele é professor da Facamp em Campinas e ele coordena um curso de especialização na Unicamp. De vez em quando ele me chama para falar dos aspectos jurídicos da marca, né? Da criação da marca, da criação do conjunto imagem, porque eu estou falando no Instituto de Artes, eu estou falando para pessoas ligadas a artes plásticas, etc.
E, realmente, a visão é completamente outra. Não tem noção nenhuma do que é o direito de propriedade, né? Eu já tive casos que o STJ mandou fazer perícia, eu disse que não precisava, mandou fazer, e feita a perícia, eu ignorei a perícia, né? Eu não sou obrigado a aceitar aquele resultado, né? A matéria é jurídica, e é exclusivamente jurídica, e realmente, a menos que se envolva tecnologia, que nós temos a necessidade de um profissional da área. Doutor Ricardo, muito obrigado novamente. Professor Fábio, parabéns pelas apresentações. Foi extremamente interessante e rico o debate aqui. Agradeço também aos presentes. E agora vamos ter que encerrar mesmo. Muito obrigado. Até logo.